A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com os irmãos. Eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem da Bíblia nessa manhã. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a nossa salvação. Nós recebemos a salvação pela graça. A Bíblia diz que isso não vem de vós, isso é um dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se engrandeça. Então nós recebemos essa salvação, mas agora é interessante nós fazermos uma reflexão sobre se essa salvação já alcançou a nossa vida, porque pode ser que nós ouvimos falar sobre essa salvação e essa salvação que é de graça ainda não alcançou a nossa vida. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25, porque foi feita uma pergunta para Jesus, e Jesus vai dar uma resposta. E essa resposta é para mim e para você. A Bíblia diz assim, no versículo 25: Eis que levantou um certo doutor da lei, tentando, e diz: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Essa pergunta é uma pergunta que cabe a mim e a você fazer. O que devemos fazer para herdar a vida eterna? Pois eu desejo a vida eterna, e acredito que você também deseja a vida eterna. A resposta de Jesus para aquele moço foi essa. E ele disse: o que está escrito na lei? E como lês? Porque às vezes está escrito e nós lemos de maneira diferente. Olha a resposta de Jesus: o que está escrito na lei e como se lê? E como você lê? Respondendo ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faz isso e viverá. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? É interessante que ele faz uma pergunta, Jesus dá a ele uma resposta e ele faz uma nova pergunta. É uma pergunta em cima de uma resposta de Jesus. Jesus diz para ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo essas coisas você vai viver. Estava respondida a resposta para ele. Mas ele questiona com outra pergunta: quem é o meu próximo? Respondeu Jesus: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, as quais os despojaram e espancando retiraram-se, deixando-o meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão, e aproximando atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuidai dele, e tudo o que ele mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faz o mesmo. É interessante as perguntas que foram feitas nesse texto. É porque ele, se justificando, ele disse que ele fazia essas coisas. Ele disse que amava Deus sobre todas as coisas e que amava o próximo como a si mesmo. Quando ele questiona uma outra pergunta, dizendo: quem é o meu próximo? Agora Jesus vai falar com ele: quem é o seu próximo? Essa resposta de Jesus para ele serve para nós, porque a pergunta que antecede esse texto é o seguinte: o que farei para herdar a vida eterna? A minha pergunta e a sua pergunta: o que nós faremos, Senhor, para herdar a vida eterna? Nós ouvimos dizer, através da Bíblia, que a salvação ela é de graça, é mediante a fé. Mas a fé sem obras é morta. Tem muita gente com fé, sem obras. Mas a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Talvez você se sinta enquadrado no meio daqueles que vão herdar a vida eterna. Mas você precisa olhar no espelho da sua alma. Quando você se arruma para sair, depois de ter tomado banho, vestido uma roupa limpa,
com toda a convicção, você confere no espelho para ver como que está, se existe alguma falha ainda. Talvez você analisa você mesmo e se acha no direito de herdar a vida eterna. Mas quando você vai na Bíblia, há uma possibilidade de você conferir a sua alma. Porque conferindo a sua alma, você vai se basear nesse texto. Porque a pergunta é: o que farei para herdar a vida eterna? Eu quero herdar a vida eterna e creio que você também. Jesus contou para ele a história do bom samaritano. Mas é muito triste pensar nessa história do bom samaritano, porque Jesus coloca 3 pessoas. Coloca o sacerdote, coloca o levita e agora ele coloca o samaritano. Quando nós vamos nos enquadrar nesse texto, nós somos sacerdotes, nós somos levitas. Na maioria das vezes nós não somos samaritanos, nós somos salvos, acreditamos em Jesus Cristo, somos às vezes, na maioria das vezes, religiosos. Vamos ao templo, oramos, nós jejuamos, mas quando é para praticar aquilo que Jesus falou que ele vá e faça isso e viverá, as pessoas têm dificuldade de fazer. A Bíblia diz assim, irmãos: aquele que não cuida dos seus, ele é pior do que o infiel e tem negado a fé. E assistindo a vida das pessoas que estão ao meu redor, eu vejo tantos cristãos que não conseguem amar os seus irmãos de sangue, não conseguem amar os seus irmãos próximos, não conseguem compartilhar as necessidades uns dos outros, mas eles dizem ter a vida eterna. Eles acreditam no seu coração que eles têm a vida eterna, porque a vida eterna é de graça. Mas se você pegar o texto por completo, você vai entender que a salvação é pela fé. Mas a Bíblia diz que a sua fé sem obra, ela é morta. Eu quero deixar para você uma reflexão, para que você pense: quem é o seu próximo? Quem é as pessoas que têm compartilhado com você as necessidades, as dificuldades, e você tem se compadecido delas? Porque às vezes as pessoas compartilham com você e você não se compadece. Você diz assim: eu vou orar. Aquele samaritano não foi orar. Aquele samaritano teve uma atitude. Ele colocou na sua cavalgadura, levou uma hospedaria e cuidou dele. Talvez, meu irmão, você é daqueles que oram bastante. Quando as pessoas compartilham com vocês a necessidade, você vai orar, você vai ao monte. Devemos sim orar. Devemos sim orar por essas pessoas. Mas quando nós olhamos essa passagem, irmãos, aquele moço se compadeceu e teve uma atitude. Eu quero deixar para você uma reflexão. Se você tem tido atitude com as pessoas que têm compartilhado a necessidade deles com vocês. Toda mensagem que eu compartilho com os irmãos, eu me sinto inspirado quando converso com os irmãos e vejo que as pessoas se sentem no direito de ter a vida eterna, mas não pratica aquilo que Jesus falou. Que nós possamos ser praticantes da palavra de Deus e não somente ouvinte. Que você seja levita, seja sacerdote ou seja samaritano, mas você seja praticante da palavra de Deus. No nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês.